Na nossa questão 3, diz assim, ó, determine o valor do seno, do cosseno e da tangente desse ângulo aqui de baixo, tá? Para o seno, para o cosseno e para a tangente, vamos olhar aqui nas fórmulas, eu preciso do cateto oposto, da hipotenusa e do cateto adjacente. E o que que eu tenho aqui no meu triângulo, tá? Então, lembrando, hipotenusa é aquele que está na frente do ângulo reto, beleza, hipotenusa eu tenho. Aquele que está junto com o ângulo é o cateto adjacente. O que que está nos faltando? O cateto oposto. Mas se eu tenho um triângulo retângulo com 2 lados e me falta o terceiro, o que que eu vou utilizar? Muito bem, Teorema de Pitágoras. Estão ligados? Então vai ser assim, ó. Quem é a nossa hipotenusa? Esse é o 3. Nossa hipotenusa é raiz de 10. Então vai ser raiz de 10 ao quadrado igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro que eu não sei quem é ao quadrado. Ui, como tá ruim o foco desse vídeo. Agora, a raiz de 10 ao quadrado vai ser 10, o 3 ao quadrado vai ser 9 e o x ao quadrado vai ser x ao quadrado. Esse 9 que está somando vai passar diminuindo, então vai ficar com 10 menos 9 igual a x ao quadrado, ou 1 igual a x ao quadrado igual a 1. E aí? X igual a raiz de 1, x igual a 1. Tá? Então, achamos o nosso cateto oposto. Tá? Então, vamos lá. Primeira relação que ele quer é o seno do ângulo, que é dado por cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o nosso cateto oposto? Acabei de achar, é 1. Quem que é a nossa hipotenusa? É raiz de 10, olha lá no triângulo. Como eu não posso deixar essa raiz de 10 aqui embaixo, eu vou racionalizar, gente. Então, vai dar o quê? 1 vezes raiz de 10, raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100, que é 10. Cosseno do ângulo vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente? É aquele lado que está junto com o ângulo. É 3. E a hipotenusa continua sendo raiz de 10. Vamos racionalizar de novo. Que vai nos dar o quê? 3 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100, que é 10. E a tangente do nosso ângulo aí vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto? 1. Quem que é o cateto adjacente? 3. Tem que racionalizar? Não. É isso aí. Vamos para a questão número 4. Determine o valor de x no caso abaixo. Bom, aqui, gente, não foram dados 2 lados. Foi dado um ângulo, um lado e pede o outro. Aí que nós temos que usar as relações trigonométricas, tá? Só que aí eu tenho que identificar quem é o lado dado e quem é o lado pedido. Quem que é o lado dado? Então, vai ser aquele que está na frente do ângulo reto, eu tenho a hipotenusa. Então, gente, ó, das relações aqui, as que usam hipotenusa é seno e cosseno, então a tangente já não vou utilizar. E quem que ele está pedindo? O x é quem? É o cateto oposto. Então, eu vou utilizar o seno, que relaciona cateto oposto e hipotenusa. Então, vamos lá. 4. Então, eu sei que o seno do ângulo que foi dado, que é 60 graus, é cateto oposto sobre hipotenusa. Qual que é o seno de 60? Ou lembro da memória, ou olho na tabelinha. Quanto que é? Raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Então, vou colocar aqui, no lugar do seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Quem que é o cateto oposto? É o que ele está procurando, é x. E a hipotenusa é 2. E aí, multiplicando cruzado, gente, vai acontecer isso, tá? O 2 vai ficar multiplicando e dividindo ao mesmo tempo. Então, eu acabei de descobrir que aquele lado que eu quero saber vale raiz de 3. Bom, vamos para a questão número 5. Bem clássico, tá? Então, nós temos aqui um ângulo de 30 graus e quando vai se aproximando ali, nós temos um ângulo de 60 graus, tá? Só que foi dado aqui esse lado e pede essa outra parte aqui.
Mas o que nós temos que ver, gente, tá? O que é essa parte aqui? É cateto oposto, adjacente, hipotenusa, quem que é? É o cateto adjacente, ele tá junto com o ângulo é cateto adjacente. Nessas questões que tem dois ângulos, assim, né, que vai diminuindo um para o outro, tem duas formas de resolver, tá? Mas vou resolver com uma aqui e depois a gente resolve no plantão com outra para vocês verem como é que é. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos trabalhar com esse triângulo menor. Eu vou trabalhar aqui com o cateto adjacente e vou escrever o cateto oposto em relação a esse valor, tá? Depois eu vou trabalhar com o mesmo cateto oposto, porque o cateto oposto, vocês podem olhar, ó, o cateto adjacente dos dois triângulos, do maior e desse pequenininho, são diferentes. E as hipotenusas também. Então o que eles têm em comum é o cateto oposto. Então nós vamos trabalhar com ele porque é o que eles têm em comum, tá? Então no triângulo menor, vou colocar aqui junto, nós temos o quê? Qual é a relação que trabalha cateto oposto e cateto adjacente? Qual das relações? Tangente, né? Então eu vou trabalhar com a tangente de 60 igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu vou chamar aquele cateto oposto de y, tá? Para não confundir. Tangente de 60 eu vou achar na tabela. Qual é o valor da tangente de 60? Raiz de 3. Então eu vou ter aqui raiz de 3, o cateto oposto eu vou chamar de y, o cateto adjacente é 10. Então como é que vai ficar? Isolando, né, multiplicando cruzado, y é igual a 10 raiz de 3, tá? Então lembrando que esse é o cateto oposto comum aos dois triângulos. Agora nós vamos trabalhar com um outro triângulo maior, tá, gente? Esquece essa linha que tá aqui dentro, vou trabalhar com um triângulo grande. Então vai ser a mesma coisa, tá? É cateto adjacente e o cateto oposto que eu acabei de achar. Então é tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual que é a tangente de 30? Vamos olhar na tabela. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Quem que é o cateto oposto, né? O que tá lá. É o que nós acabamos de achar, tá? É 10 raiz de 3. E o cateto adjacente, ó, é todo o triângulo. Então vai ser x mais 10. Tá? Como nós temos aqui raiz de 3, multiplicando e dividindo, dá pra gente simplificar. Então aqui vai ficar 1, eu vou multiplicar cruzado. Então eu vou ficar com x mais 10 vezes 1, x mais 10. E 3 vezes 10, 30. 30, o 10 que estava somando passa diminuindo, o nosso x vai ficar valendo 20. Letra D. Vamos para a questão 6. A questão 6, nós vamos ter que usar a imaginação, eu vou dar uma desenhadinha. Uma rampa lisa de 20 metros de comprimento, rampa lisa de 20 metros de comprimento, então aqui é 20 metros, né, rampa. Faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal, gente, tá? Aqui é vertical, aqui é horizontal, então aqui é 30 graus. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira eleva-se verticalmente. O que é vertical? Aqui, né, gente? Então ele quer saber esse valor. De novo, quais os elementos que nós temos e o que está sendo pedido? Na frente do ângulo reto eu tenho a hipotenusa. Na frente do ângulo dado eu tenho o cateto oposto. Qual a relação que utiliza cateto oposto e hipotenusa? O seno, muito bem. Então eu sei que seno de 30 vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30, acho na tabela quanto que é? 1/2. Cateto oposto, x. Hipotenusa, 20. Multiplicando cruzado, 20 vezes 1 sobre 2. Então eu vou achar que x igual a 10 metros, letra B. E para concluir, 7. Essa da árvore aqui, ó. Vocês vão ter que usar a imaginação junto comigo, tá? Então, uma árvore partida pelo vento. Vamos dizer que a árvore, eu vou fazer a lápis aqui, tá? A árvore tá aqui, bem grande assim, né? Veio o vento e quebrou ela. Então, o que aconteceu?
ela ficou com a parte do galho aqui e a outra parte do galho caído, tá, gente? Partiu ela com o vento. Mantém seu tronco perpendicularmente ao solo, formando um triângulo retângulo. Se a parte quebrada faz um ângulo de 60 graus com o solo, então o solo está aqui. Então aqui é 60 graus, tá? E se o topo da árvore agora está distanciado 10 metros da sua base, então a base dela está aqui, o topo dela está aqui embaixo. Então essa parte aqui mede 10. Qual era aproximadamente a altura original da árvore? Então, o que ele quer saber? Ele quer quanto que é isso, essa parte aqui, mais isso, tá? Bom, a gente pode começar por qualquer um deles. Vamos começar por, sei lá, vamos chamar isso aqui de x e isso aqui de y, tá? Então, ele quer saber quanto que é x mais y, ele quer saber a altura total. Vamos começar lá pelo x. O que foi dado? O que é esse lado aqui que está junto com o ângulo dado? É o cateto adjacente. Quem que é o x? É aquele que está na frente do ângulo dado. Então, é o cateto oposto. E o y está na frente do ângulo reto, é a hipotenusa. Muito bem, tá? Então, vamos começar pelo x lá. Qual a relação que utiliza cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Muito bem. Então, tangente de 60 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual que é a tangente de 60 graus? Olhando lá na tabela, raiz de 3, cateto oposto é x e cateto adjacente é 10. Então, eu acabei de descobrir que o x multiplicando cruzado vai dar 10 raiz de 3. Agora, eu vou utilizar ou, como eu já tenho os dois lados, faço Pitágoras, ou eu posso utilizar uma outra relação trigonométrica, vocês que sabem, tá? Eu vou utilizar uma outra relação que eu acho que é mais fácil. Então, eu quero cateto adjacente e hipotenusa agora. O que é? Cosseno. Cosseno de 60 graus, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 60 graus é 1/2. O cateto adjacente é 10. E a hipotenusa é y, tá? Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter que y é igual a 20. Muito bem, só que ele quer x mais y. X mais y vai ser 10 raiz de 3 mais 20. Ah, professora, mas como é que tá ali na resposta? O que ele fez? Ele colocou o 10 em evidência. Então, se eu tiro 10 desse primeiro termo, vai ficar raiz de 3. E se eu tiro 10 do segundo termo, vai ficar dividido, né, no caso, vai dar 2, tá? Então, ali ficou ao contrário, mas é a letra D, né? 10 vezes 2 mais raiz de 3.